Nossa conversa de hoje vai ser com o Francisco Aragão, sumo sacerdote da tradição alexandrina da Wicca tradicional, que nos vai trazer um pouco o seu conhecimento e a sua vivência num campo que, de facto, hoje quem procurar pela internet encontra muitíssima coisa, mas fica, se calhar, mais confuso do que elucidado. O que é a Wicca tradicional? A Wicca tradicional é uma religião mistérica, iniciática, sujeita à juramentação de votos e, no caso da minha tradição, que é a tradição alexandrina, é experimental por natureza. Teve origem nas Ilhas Britânicas e isto depois, o estar a referir isto tem uma razão de ser que eu elaborarei um bocadinho mais à frente. É iniciática porque, para se fazer parte da Wicca tradicional, fazemos uma iniciação, tal como era feita há milhares de anos, processos iniciáticos para se conseguir entrar em algumas religiões, nomeadamente as mistéricas, onde vamos celebrar alguns mistérios e, através dos ritos, vamos vivenciá-los e tentar atingir mais perto do divino, que é aquilo que nós pretendemos como religião. Juramentação de votos, precisamente por estarmos sujeitos a uma iniciação e às coisas que vamos aprender, temos alguns votos de segredo, digamos assim, para aquilo que nós vamos aprender. Sei que a palavra é uma palavra que na nossa tradição está muito conotada, no fundo, com uma visão da própria religião enquanto cristianismo, mas em termos de crença, a Wicca caracteriza-se, no fundo, por que concepção de divino? Nós acreditamos que a construção do universo teve origem através da interação de duas forças, dois polos. E, como tal, esses dois polos normalmente nós representamos por uma deusa que nutre e um deus, que é a virilidade e a força masculina. E é através da cultuação a esses dois polos que nós vamos vivenciar essa religião. Em privado, alguns de nós adotam outros deuses para cultuar e daí nós sermos considerados politeístas. Na sua apresentação disse que era sumo sacerdote. A Wicca tem uma organização, digamos que, eclesiástica, mais uma vez usando uma palavra que está muito ligada à linguagem cristã. Não exatamente, ou seja, na Wicca tradicional nós temos 3 graus. O primeiro grau é de iniciado e depois temos de sumo sacerdote. O terceiro grau normalmente é quando alguém já vai fazer o seu próprio grupo e já está num determinado nível. Mas não temos uma estrutura eclesiástica propriamente dita, nem hierárquica. Não há comparação nesses termos. Pois. Referiu-me que, em certa medida, podem ser considerados ou podem ser, no fundo, catalogados como politeístas. Mas, no fundo, eu pareceu-me sentir aí uma certa ambivalência, porque há uma noção de divino e depois há uma parte, no fundo, de um culto pessoal. Sim, não, a questão aqui é que nós, a nível ritualístico, portanto, nós, para começar, cultuamos os deuses antigos da Europa. Okay? A nível ritualístico, adotamos uma deusa e um deus. Os nomes para nós são sagrados, portanto não os referimos assim em público, mas representam os arquétipos da deusa-mãe, os arquétipos do deus e da força viril e da força masculina. Mas depois, a um nível privado, nós podemos também adotar alguns deuses que a nós nos dizem alguma coisa, porque lá está, nós estamos a cultuar os deuses antigos da Europa. A imagem que nós temos da Wicca é uma imagem muito ligada à natureza. De facto, em termos quer de crença, mas acima de tudo de ritual, a natureza tem um peso, tem um lugar muito grande. Tem, sim, senhora. Na nossa vivência religiosa, nós celebramos as luas e celebramos 8 festivais ao longo do ano, 4 festivais solares e 4 que se prendem mais com os ciclos da agricultura.
Isto porque é através de todo esse ciclo que nós vamos observar alguns dos nossos mistérios e de todo o ciclo. Nós acreditamos numa continuidade. A morte para nós não é um fim, é uma transição. E, como tal, toda essa transição, o início, o meio, o fim e o ressurgimento outra vez, pode ser observado na natureza. É um reflexo de tudo isso. E, como tal, esses festivais prendem-se com cada um desses momentos e ajudam-nos a vivenciar e a experienciar tudo isso. Portanto, sim, temos uma ligação muito forte com a natureza, obviamente. Deixa-me colocar-lhe uma pergunta que é para mim uma questão que não só é pertinente aqui no caso da Wicca, como é pertinente até na própria noção de religião. Nós hoje estamos num mundo, num dia-a-dia, num correr de dia em que o tempo se atropela, ou melhor, em que o tempo nos atropela com tanta facilidade. Como é que se consegue encontrar tempo até interior, no fundo, para vivenciar alguma coisa que está tão ligada aos ciclos da natureza que nós, nesta vida urbana, já perdemos tanto? É muito difícil, eu costumo dizer. Há aqui uma diferença que eu quero também marcar. Nós somos, aquilo que eu estou a falar de Wicca tradicional é bastante diferenciado daquilo que nós, quando pesquisamos na internet e quando vamos procurar livros sobre o assunto, que aparece com o tag, a etiqueta de Wicca. Okay? A Wicca tradicional teve a sua gênese nos anos 50, através de um senhor chamado Gerald Gardner, que encontrou em Inglaterra um coven de bruxaria que praticava um culto baseado também na adoração dos deuses antigos. Ele foi pegar e acrescentar algumas coisas a esse culto e criou aquilo que hoje em dia é chamado de Wicca tradicional. Nos anos 60, um dos iniciados da tradição gardneriana, que era Alex Sanders, foi fazer um movimento um bocadinho distinto, porque acrescentou algumas coisas ligeiramente diferentes e afastou-se um quanto daquilo que seria a filosofia original de Gerald Gardner, apesar de serem as duas coisas bastante semelhantes. Mas nessa época isto não era chamado de Wicca. Okay? Todos eles consideravam witches. Eu tenho alguma relutância em traduzir como bruxo por causa da conotação, principalmente em Portugal, que a palavra tem. Mas eles consideravam-se witches, não havia o conceito de Wicca. O próprio Gerald Gardner usou essa palavra uma vez num livro e não a referir-se à religião em si, mas a referir-se às pessoas que praticavam a religião. Nos anos 80, quando começou a haver um grande boom de alguma liberdade nos Estados Unidos, no fins dos anos 70 e início dos anos 80, e começou a aparecer uma noção de Wicca muito mais liberalizada, sem estar presa a iniciações ou juramentação de votos, portanto, sem sequer muitos deles serem iniciados. Portanto, começaram a haver esse boom e a fazerem um determinado tipo focarem-se mais na adoração à natureza, cada um pode fazer aquilo que quer, a juntarem várias coisas e a levarem a etiqueta do Wicca. Nessa altura surgiu então a necessidade de se chamar Wicca tradicional, aquilo que era o original proveniente das Ilhas Britânicas e de Alex Sanders e de Gerald Gardner. Daí agora ser chamado de Wicca tradicional. Inclusive os americanos, até por causa disso, nessa altura, começaram a chamar British Traditional Wicca, para conseguirem diferenciar bem o que era Wicca, que toda a gente compra um livro e diz que é, e o processo muito complicado de vivenciar esta religião. Isto precisamente para lhe explicar que, para se ser iniciado e vivenciar esta religião, nós somos sacerdotes, nós representamos esta religião. Portanto, o processo de estudo, de dedicação é longo, exige alguns sacrifícios pessoais e de tempo, como estava a referir, precisamente para conseguirmos entrar em consonância e conseguir celebrar todos esses rituais e as luas no ritmo do dia a dia, com toda a pressão do trabalho e a falta de tempo. Isso não é nada fácil, com a família, com tudo isso. Se formos a ver mais ou menos 13 luas por ano, mais os outros festivais, mais alturas em que de facto é necessário, isto tem algum peso a nível de sacrifícios que uma pessoa faz. E o tempo de estudo. Nós estamos a falar aqui num tempo de estudo para uma pessoa chegar, por exemplo, até um 3º grau, para ser sumo sacerdote de 3º grau da tradição alexandrina, atenção,
Estamos a falar num processo que pode chegar aos 6, 7 anos, por vezes, ou mais. Quer dizer, depois é um trabalho também interior de cada um. Portanto, não é nada fácil e é cada vez mais difícil. Pegando ou melhor, reformulando uma questão que eu tinha aqui, de acordo com algo que disse, referiu a British Tradition. Sim, British Traditional Wicca. Enfim, quem anda pelos textos do cristianismo antigo, referentes à Península Ibérica, vê que muitos cultos anteriores, de facto, se iam mantendo, iam-se misturando, ia havendo uma síntese. Como é que a Wicca, no fundo, foi ou está a ser recebida em Portugal hoje? E se há no fundo, alguma relação, alguma adaptação a aspectos específicos da religião em Portugal? Não, quer dizer, em Portugal nós somos um país bastante tradicional. Há bastantes preconceitos e, como todas as religiões que não as de base judaico-cristã, que são as mais aceites comumente, há bastante dificuldade. Esta religião tem preceitos muito específicos, portanto, como tal, não há uma adaptação ao país, propriamente dito. Agora, está a ser gradualmente melhor recebida, porque as pessoas, eu sinto que há uma grande procura de alternativas àquilo que é a tradição judaico-cristã, talvez por uma maior liberdade, e isso nota-se às vezes na procura que há por estes assuntos. Portanto, está a haver um pequeno crescimento, mas, por enquanto, também as coisas, especialmente cá em Portugal, ainda são muito limitadas. Se comparar com o que é a Inglaterra, por exemplo, são realidades completamente distintas. Pois, eu já o ia questionar sobre a realidade dos países mais a norte, mas voltando cá a Portugal, cá em Portugal é possível criar alguma tipologia de quem é que hoje em dia se interessa mais e procura de alguma forma conhecer este fenómeno? Não, é perfeitamente eclético, ou seja, eu conheço pessoas iniciadas na minha tradição, uns que são médicos, outros que são estudantes de estratos sociais completamente distintos. Portanto, eu não consigo encontrar um padrão que diga esta tipologia de pessoas são as que procuram. Acho que aí também há um bocado um preconceito, porque até pela simbologia que às vezes nós usamos nos anos 80 começou a ganhar alguma conotação e muito associada a outros movimentos. E então às vezes até há um bocado aquela noção de Wicca, vestido de preto, pentagramas enormes ao peito. Há muito essa ideia, quer dizer, eu não me visto assim, vários sacerdotes não se vestem assim, há uns que se calhar vestem preto, mas não há uma tipologia de pessoas que eu possa dizer são este tipo de pessoas que vão procurar uma alternativa ao paganismo ou à Wicca tradicional. Pois. De alguma forma se sente, tem referido várias vezes a tradição judaico-cristã, de alguma forma se sente que a procura, no fundo, de movimentos religiosos, e poderíamos dizer aqui, sem que seja negativo, mas a procura de formas alternativas tem muito a ver com uma certa rejeição às tradições monoteístas implantadas. Aquilo que eu sinto, e agora estou a falar pessoalmente, devido à minha experiência, eu penso que sim. Em parte, a sensação que me dá é, em primeiro lugar, e pelo feedback de algumas pessoas que transitaram, porque a nossa educação em Portugal maioritariamente é cristã, católica. Portanto, muitas das pessoas que depois vêm parar aqui tiveram uma educação de base, como eu tive, católica. Mas as próprias contradições que vão encontrando ao longo da sua vivência dessas religiões faz procurarem uma coisa que as faça sentir que é talvez um caminho mais libertador, em parte, devido a determinadas regras, e também mais credível, digamos assim, na cabeça deles. Okay? Não sei se me estou a conseguir explicar. Eu vejo, às vezes sinto um bocadinho que é através disso. Não propriamente por uma rejeição, mas porque começou a não lhes fazer muito sentido nos dias atuais. A Wicca poderá ser considerada quase como que numa era em que, enfim, temos toda uma civilização, gostemos ou não, reveja-se uma pessoa nela ou não, mas
uma civilização, no fundo, cristã aqui na Europa. Podemos, numa época em que a identidade europeia está tão em crise, pode-se pensar um pouco como a Wicca, como uma procura da Europa reencontrar uma identidade cultural? Eu não iria muito por aí, por uma razão. Quer dizer, quando de facto a Wicca tradicional se desenvolveu, estamos a falar nos anos 50, anos 50, 60, 70, foi sempre crescendo. Mas em especial hoje em dia? Hoje em dia, não, eu penso que as pessoas estão tão desmotivadas com os valores que existem que começam a sentir uma procura pelos valores mais clássicos da antiguidade. E sendo que Wicca está ligada aos deuses da antiguidade, talvez seja mais por aí. Eu não diria que seja uma procura de identidade europeia, mas talvez mais a nível de valores mais clássicos, ligados, obviamente, àquilo que era a Europa. Claro, eu não, obviamente não tenho números muito certos, tê-los há muito melhor que eu, mas a ideia que eu tenho é que a Wicca em Portugal é uma realidade extremamente reduzida. Mas se formos para a Europa do Norte, de facto há movimentos de reencontro com religiões antigas, com paganismos, que percentualmente têm significado. E há países com valores hoje em dia já na casa dos 20%. Mas aqui há uma pequena diferenciação. Isto é extremamente polémico, o que eu vou dizer dentro deste meio, mas muitos de Wicca tradicional não se consideram propriamente pagãos. Fazemos aqui uma pequena diferença. Nem todos, ok? E eu entendo os que não o fazem, mas a palavra pagão, mesmo como Júlio César referia a paganos, os habitantes do campo, não eram os sacerdotes, os que estavam nos templos da cidade. Portanto, nós somos os sacerdotes, portanto, diferenciamos um bocadinho, alguns de nós. Okay? Principalmente na minha tradição, alguns fazem essa distinção. E a outra diferença é que, quando se fala no paganismo em geral e quando se está a falar nos números, há números que são contabilizados, mas em Wicca tradicional nós chamamos os filhos escondidos da deusa. Temos razões muito válidas pelas coisas que aconteceram, nos manter um bocadinho fora do espectro visível, digamos assim. Portanto, esses números não há mesmo uma noção. Eu sei que os números não são demasiado grandes, mas sei que é mais do que às vezes as pessoas imaginam. Claro. Mas este ressurgimento ou esta adesão que em algumas partes da Europa é tão grande, como é que ele é? É de facto uma recusa ao cristianismo? É uma recusa a uma Europa que em certa medida está... não sei se estava a forçar. Eu volto a referir um bocado que tem muito a ver com os valores. Obviamente Sim. que, se formos a analisar os números, especialmente pelas várias religiões diferentes que foram surgindo, que são algum revivalismo das coisas antigas, não reconstrucionismo, okay? Às vezes há que fazer essa diferença. Ninguém faz reconstrucionismo das religiões antigas, isso hoje em dia seria muito complicado. Mas, ao adotarem essas religiões, é alguma rejeição, mas eu penso que não façam naquele sentido, vamos rejeitar isto e adotar isto. Não é mesmo aquela procura por um diferente tipo de valores que lhes começam a fazer mais sentido. Claro. Passando para um outro horizonte de questões e algo que a nós aqui nos é sempre significativamente caro, em termos de relação com as outras religiões e da forma como a população, no seu geral, vos vê. Como é que as relações acontecem? É um pouco complicado, ou seja, nós, e sendo politeístas, quer dizer, obviamente que temos um respeito por a multiculturalidade. É um dos conceitos importantes para nós. Do lado das religiões monoteístas, a visão que têm de nós é sempre um bocadinho mais complicada, não só por questões históricas, como, por exemplo, nós muitas vezes trabalhamos skyclad, portanto, em nudez ritual. E só estas pequenas nuances e estas pequenas formas de ritualizar vão estar logo associadas a coisas, ou de cariz sexual que não é, ou presas ao conceito de pecado que nós não temos. E, portanto, ainda somos olhados
um bocadinho de lado, digamos assim. Mais uma razão pela qual muitas vezes não damos a cara e preferimos trabalhar um bocadinho mais ocultadamente. Uma última questão mesmo, Sim. só referente a Portugal, em termos, no fundo, de agremiação. As pessoas ligadas ao Wicca tradicional em Portugal têm alguma entidade que os represente, que de alguma forma seja a imagem? Não, nós não funcionamos assim, ou seja, cada coven, cada templo nosso, e aqui templo não estou a falar em templo físico, para nós um espaço sagrado que nós delimitamos passa a ser o nosso templo. Aliás, a natureza é sagrada para nós, portanto o nosso templo pode ser na natureza. Portanto, não há esse tipo de estrutura, uma entidade. Temos a Federação Pagã cá em Portugal, que representa a parte do paganismo, portanto uma vertente, para mim, um bocadinho diferente. Francisco, foi um prazer ter estado connosco e obrigadíssimo por nos ter ajudado Obrigado pela oportunidade a compreender melhor. Limpar um bocadinho, talvez, até a imagem que existe. Obrigado. Muito obrigado.